Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Arthur Aquino e o tema de hoje a gente vai falar sobre os riscos do robô, né? Então, nos vídeos anteriores a gente mostrou os lucros, mostrou os ganhos mensais, os ganhos trimestrais, o ganho de cada operação, e hoje a gente vai falar sobre o inverso, sobre os prejuízos, então, que aconteceram desde 2020. Se o nosso robô existisse desde 2020, né? A gente tem isso tudo baseado em backtests, mas são resultados reais, validados e com precisão de 100%. Isso teria acontecido no passado se o robô existisse, então eles são dados confiáveis, tá? Essa tabela aqui, ela já é conhecida por vocês, né? Ela mostra aqui todos os resultados de todas as operações que a gente teve desde 2020. Esses são os resultados reais e vocês têm acesso a essa tabela com o link que está na descrição aqui do vídeo, tá? Então, o robô começou perdendo, até que ele ganhou e tal. E ele teve esse resultado dele, que eu também já falei em vídeos anteriores, de R$ 10.041, começando com 1.500, operando sempre o lote mínimo, sempre um contrato por operação, ok? Então, se a gente pegar e fazer um gráfico de linhas aqui para saber a curva de ganho, né, ao longo do tempo, a gente vai selecionar os dados de data e lucro por operação. E aí então a gente vai chegar e vai encontrar este gráfico aqui. Então esse gráfico é o gráfico real de todos os do longo prazo aí do robô, então ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde e tal. Esses valores aqui, olha só, sempre que há, por exemplo, um lucrozinho, um pico, né? Depois ele começa a cair, caiu até aqui. Então daqui até aqui foi a queda máxima dele nesse período, porque depois daqui ele começou a se recuperar. Esse espaço de queda entre a máxima e a mínima a gente chama de drawdown, tá? Depois ele subiu de novo, fez vários drawdownzinhos, né? Mas por exemplo, um aqui grande é esse aqui, daqui até aqui. Depois ele subiu, caiu daqui até aqui, subiu, caiu até aqui. E esse aqui foi o maior drawdown histórico que a gente teve no passado do nosso robô. Desde 2020 foi daqui até aqui. Então ele durou desde o dia 31 de outubro de 2022 até o dia 22 de novembro de 2022. Durou aí praticamente um mês, né? Então, se a gente pegar e voltar nessa tabela aqui, esses valores aqui que eu grifei de vermelho são exatamente esses valores pontuais, que é da mínima de um pico até a mínima daquele valor. Então, da máxima de um pico, perdão, até a mínima, até o momento que ele começou a ganhar e se recuperar. Então, só para a gente entender aqui, então ele caiu, fez esse total de perca aqui, ó, que foi acumulando as perdas, 367. Depois disso, ele já começou a voltar a curva para cima, ganhou 205, perdeu mais 56, mas aqui já foi ganhando mais e tal, até que aqui, com esses dois ganhos de 205, ele fez um novo pico. Então, só para a gente exemplificar, isso aqui, ó, ele começou perdendo, aqui, daqui até aqui perdeu 367, foi ganhando, mas ainda não passou o pico anterior que estava aqui. Então ele só foi passar esse pico anterior depois que ganhou as duas lá de 200 e pouco. Aqui é o novo pico, ó, valor 1.147. Se a gente olhar aqui, é o valor aqui, ó, 1.147, onde ele fez um novo pico. Então, eu tabelei todos esses vales aqui, né, esse momento de queda, até que ele suba e ultrapasse o pico anterior, e esses valores são chamados de drawdowns. Então, só para a gente ter conhecimento aqui, então a gente teria um drawdown de 367, depois outro 280, 404, 111, 100, tudo isso. E aí, o maior desses valores, então, é aquele lá de outubro de 2022, né? Vamos achar ele aqui. É esse aqui, ó. A gente viu lá do dia 31 de outubro até o dia 22 de novembro. Esse valor aqui, se a gente somar, deu 643, que é o mesmo valor que eu pus aqui, tá? Então, ele perdeu R$ 643 e depois ele ganhou mais aqui, ó, 92 mais 240, já voltou a se recuperar, mais 240, mais 180, por isso ele não fez uma nova mínima, né? Ele começou foi até aqui para fazer uma nova máxima. Então, esses valores são importantes. Então, o que a gente tem de informação nessa tabela? Quer dizer que se o robô existisse desde 2020 e você tivesse começado com um aporte de R$ 1.500, você teria o lucro acumulado no final de R$ 10.000, como a gente já viu, mas entre o 0 e o 10 mil, teve um momento que a perda máxima, antes dele se recuperar, foi de R$ 643, tá?
Então, mas a gente tem um software que valida um pouco mais essa questão de perda máxima, tá? E é dali que sai o valor de R$ 1.500 que a gente fala que você tem que aportar na XP. Então, se você tivesse aportado 1.500, você teria perdido só 643 desde 2020, mas via software eu vou mostrar para vocês agora de onde sai o resultado de R$ 1.500. Interrompemos a programação para um aviso do Felipe. Deixa o like! Se a gente, então o que é isso aqui? Então a gente acabou de ver essa curva aqui. Essa é a curva real do nosso robô desde 2020. E a gente vai fazer, para chegar nessas curvas aqui, a gente faz o que? A gente pega a curva real, inverte toda a sequência de operações. Então a gente viu ali que perdeu 6 seguidas e ganhou uma seguida. Como a gente busca para desenvolver o robô? O nosso algoritmo ele fica procurando um padrão repetitivo, um padrão que se repete ao longo do tempo. Então, como o padrão é repetido e atualizado a cada 3 meses, né? O que aconteceria se de repente o padrão que aconteceu ganha, perde, ele fosse perde, ganha, perde, ganha. Você vai manter as mesmas operações, vai ter os mesmos lucros, mas vai inverter só a ordem cronológica de cada operação. Com isso, a gente faz essa troca de sequência 2.000 vezes. Então a gente vai ter daí 2.000 curvas diferentes que começam e terminam no mesmo lugar, porque como os valores não mudam, então se ficou positivo a primeira, todas vão ficar positivas, porque a gente só inverteu as ordens. E aí a gente tem essa sequência aqui de 2.000 curvas, tá? Então, o que essas 2.000 curvas trazem para nós? Muitos dados, muita estatística. A gente acabou de entender ali o que é o drawdown, né? Que é aquela distância da máxima e da mínima até que ele faça uma nova máxima, depois ele cai a distância da máxima e da mínima até que ele faça uma nova máxima. Então, nessas 2.000 curvas, a gente teve que a pior curva teve o drawdown máximo de 1.491. Embora ela tenha tido o mesmo resultado final, quer dizer que no meio dela a gente viu que a nossa teve 640 de prejuízo. A pior dessas 2.000, invertendo a sequência de ordens, teve R$ 1.491 de prejuízo. Então é daqui que sai os 1.500. 1.500 quer dizer que você está dentro dos estudos da nossa curva real, invertendo ela 2.000 vezes, a gente encontrou o pior resultado, que perderia 1.490. Então, pode ser que vá perder mais do que 1.500 algum dia? Pode ser, mas a gente está tentando enxugar os números, ter dados, ter estatística. Então isso aqui é um dado que é importante, mas não é um dado que você vai confiar de olhos fechados, né? O mercado ele traz surpresas para nós o tempo todo, ele traz incertezas, né? Porque se fosse garantido que 1.500 aguentaria todas as perdas, a gente podia investir muito pesado no robô, mas como não é garantido, a gente faz o nosso melhor e o nosso melhor estudo traz essa simulação pra gente. Então, em 2.000 simulações da mesma curva, a gente teve que, na pior sequência, teve um prejuízo de 1.491 em uma das curvas. Na média, essas curvas têm um prejuízo de 612, a máxima perda delas. E olha só que bacana, a nossa curva real, ela está justamente dentro dessa média. Então, a gente tem aqui 640 de prejuízo, embora teve uma que teve algumas que teve até 1.490, a média dessas curvas é 612. E a nossa curva real está dentro da média, perdendo até o momento 640. E a curva que foi a melhor curva, assim, vamos dizer que teve o menor prejuízo, perdeu 327. Mas o dado mais importante para nós aqui, de fato, é a média e o pior. Então, se a gente conseguir aplicar um valor que suporte o pior, a gente está preparado para a maioria dos casos que vão vir pelo futuro ainda, né? E se a gente pegar, então, o desvio padrão, que essas curvas têm uma das outras, referente à média, esse desvio padrão é de R$160. Só para vocês terem uma ideia agora de números, se a gente somar um drawdown médio de 612 mais um desvio padrão de 160, vai dar aqui, ó, drawdown médio mais um desvio padrão 772. Isso mostra para nós que
dessas 2.000 simulações, apenas 293, ou seja, 15% delas, tiveram prejuízo acima da média mais um desvio padrão. Então, a gente está protegido, um número bom é entender que das 2.000 curvas, 15% teve prejuízo maior acima disso daqui. Se a gente pegar então o drawdown médio mais 2 desvios padrões, então a gente vai ter 913 de prejuízo máximo, e somente 5% das curvas é que teve um prejuízo acima desse valor, dentre as 2.000 curvas simuladas, tá? E se a gente pegar o drawdown médio mais 3 desvios padrões, a gente teve apenas 1% das curvas que teve um prejuízo acima de 1.093. Então, 1.500, que é o valor de aporte, a gente está dizendo que das 2.000 simulações, em 1% das vezes, talvez, a gente vai passar esse prejuízo aí, tá? É óbvio que se eu simular essa curva aqui com 10.000 simulações da mesma curva, a gente vai encontrar, de repente, sei lá, 3.000 de prejuízo, porque ele vai tentar fazer combinações diferentes, aí vai ficando cada vez mais difícil de fazer algo mediano, né? Mas 2.000 já é um número razoável para a gente entender quais são os possíveis riscos, né? Então, por esse vídeo era isso.